Capítulo 4. E ele principiou novamente a ensinar à beira do mar. E ajuntou-se perto dele uma multidão muito grande, de modo que entrou num barco e ficou sentado lá fora, no mar. Mas toda a multidão estava à beira do mar, em terra. Começou assim a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações, e a dizer-lhes no seu ensino: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao passo que semeava, alguma semente caiu à beira da estrada, e vieram as aves e a comeram. E outra semente caiu no lugar pedregoso, onde, naturalmente, não tinha muito solo, e brotou imediatamente, por não ter profundidade de solo. Mas, ao se levantar o sol, ficou queimada, e por não ter raiz, secou-se. E outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Mas outras caíram em solo excelente, e crescendo e aumentando, começaram a dar fruto, e deram 30, e 60, e 100 vezes mais. Ele acrescentou então a palavra: Escute, aquele que tem ouvidos para escutar. Então, quando ficou sozinho, os em volta dele com os 12 começaram a interrogá-lo sobre as ilustrações. E ele passou a dizer-lhes: A vós tem sido dado o segredo sagrado do reino de Deus. Mas, para os de fora, todas as coisas ocorrem em ilustrações, a fim de que, olhando, olhem, mas não vejam, e ouvindo, ouçam, mas não compreendam o sentido disso, nem jamais se voltem e se lhes dê perdão. Outro sim disse-lhes: Vós não sabeis esta ilustração, e, portanto, como entendereis todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Estes, então, são os à beira da estrada, onde se semeia a palavra. Mas assim que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. E, semelhantemente, estes são os semeados nos lugares pedregosos. Assim que ouvem a palavra, aceitam-na com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Há ainda outros que são semeados entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas as ansiedades desse sistema de coisas, e o poder enganoso das riquezas, e os desejos do resto das coisas, estão intervindo e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, os que foram semeados em solo excelente são os que escutam a palavra e a recebem favoravelmente, e dão fruto, 30, e 60, e 100 vezes mais. E prosseguiu a dizer-lhes: Será que se traz uma lâmpada para ser posta debaixo de um cesto de medida, ou debaixo de uma cama? Não é trazida para ser posta sobre um velador? Pois não há nada escondido, exceto com o fim de ser exposto. Nada tem ficado cuidadosamente oculto, a não ser com o fim de vir à tona. Escute quem tem ouvidos para escutar. Disse-lhes mais ainda: Prestai atenção ao que estáis ouvindo. Com a medida com que medirdes, será medido para vós. Sim, ainda se vos acrescentará mais. Pois ao que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado dele. Prosseguiu assim dizendo: Deste modo, o reino de Deus é como quando um homem lança semente no solo, e dorme à noite, e se levanta de dia, e a semente brota e cresce alta, e ele não sabe exatamente como. O solo, por si mesmo, dá gradualmente fruto. Primeiro a planta, depois a espiga, finalmente o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto permite, ele mete a foice, porque veio o tempo da colheita. E prosseguiu dizendo: A que compararemos o reino de Deus? Ou com que ilustração o definiremos? Semelhante a um grão de mostarda, que ao tempo em que é semeado no solo, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, depois de semeado, brota e se torna maior do que todas as outras hortaliças, e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu podem achar pousada sob a sua sombra. Assim, com muitas ilustrações desta sorte, falava-lhes a palavra, até onde eram capazes de escutar.
deveras, não lhes falava sem ilustração, mas explicava todas as coisas em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, disse-lhes: passemos para a outra margem. Assim, depois de terem despedido a multidão, levaram-no, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade de vento, e as ondas abatiam-se sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Acordaram-no assim e disseram-lhe: instrutor, não te importas que estejamos prestes a perecer? E ele, acordando, censurou o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessou e deu-se uma grande calmaria. Disse-lhes então: por que sois medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé? Mas eles sentiam um temor incomum e diziam um ao outro: quem é realmente este? Porque até mesmo o vento e o mar lhe obedecem.